Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para você que tem ouvido esse áudio, que Deus abençoe muito a sua vida. Receba as bênçãos do Senhor. Que deixe a graça de Deus fluir na sua vida. Se você é uma pessoa que se cobra muito, né, que você relaxe, fique tranquilo. Tenha mais empatia com você mesmo, você mesma. Se ame mais, cultive a autoestima. Deixe o amor do Senhor fluir dentro de você, ao ponto de você transbordar para as outras pessoas. Amém? A gente vai dar continuidade ao nosso livro, que a gente está lendo o livro de Atos, e hoje é o capítulo 24. A gente está lendo, né, acompanhando aqui a prisão de Paulo, né, os capítulos da novela, né, da prisão de Paulo. A gente vai ver aqui o que foi que aconteceu. Ele estava, né, junto com os gentios, aí ele voltou para Jerusalém, recapitulando, né? E algumas pessoas avisaram para ele, Paulo não vai, mas aí ele foi porque tinha um plano, né, de Deus para ele ir. E aí ele foi, chegando lá, passou poucos dias, o pessoal fizeram lá um tumulto lá e prenderam ele, né, os judeus. Mas como os judeus eles estavam sob o domínio de Roma, e aí eles souberam, né, também, Paulo declarou que ele era tanto judeu como romano. Aí eles não puderam, né, fazer aquela maldade que eles queriam fazer com Paulo, né? Porque os romanos, eles tratavam aquelas pessoas que estavam sob o domínio dele de uma forma, mas quando eram os romanos, eles tinham, né, os romanos eles tinham um resguardo maior, né, e eles temiam, né, em cometer alguma coisa com o cidadão romano, porque Paulo era cidadão romano, então eles decidiram proteger Paulo. Mas tudo isso era plano, propósito do Senhor, né? O Senhor, ele sabe todas as coisas, né? Então ele escolheu Paulo porque ele sabia que Paulo ele teria acesso, né, a alguns locais que os judeus, simplesmente judeus, não teriam. Então, para a glória do Senhor Jesus, né, ele foi protegido. E a gente vai ver o que foi que aconteceu. Vamos lá. 24 diz assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Então, Ananias foi aquele sumo sacerdote que a gente viu no capítulo anterior, que pegou Paulo e mandou umas pessoas tacarem uns murros na boca de Paulo. E Paulo pegou e chamou ele de parede branqueada. Eu achei engraçado isso. Aí, mas ele não sabia que ele era sumo sacerdote. Aí depois ele, vala-me Deus, né? Ele não sabia que isso era o sumo sacerdote. Mas aí quando Paulo disse, né, que ele era romano, né, aí os romanos protegeram Paulo. Mas aí ele pegou, falou com esse Tértulo, que é como se fosse assim um promotor, um advogado, né, para incriminar Paulo. Aí vamos continuar aqui. 2. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, só bajulando, né? Se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Aí primeiro ele vai bajular, né, Félix? Aí vai dizer: Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, olha o que ele falou de Paulo, e promove sedições entre os judeus espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. A gente viu, né, que com o Estevão foi apedrejado, né? Estevão, ele era judeu mesmo, se não me engano. Vou dar uma olhadinha aqui. E aí ele mesmo foi apedrejado segundo a lei, né? Tem algumas coisas lá que tinha que ser apedrejado. E Paulo, eles iam fazer a mesma coisa, iam tentar fazer a mesma coisa. Mas como ele tinha nacionalidade também romana, né? Ele foi protegido pelos romanos. Então, aqui, versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender.
visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, né, que é Jesus, a quem chamo seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, que o caminho com C maiúsculo, né, referente a Jesus, adiou a causa, dizendo: Quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu estiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então Félix, ele era, se não me engano, ele era um líder lá, né, um representante romano, e ele queria conquistar a estima dos judeus. E aí ele deixou Paulo lá durante 2 anos preso, né, que é pra, tipo assim, vou agradar esse povo que não tá gostando dele, vou manter ele preso, porque aí eles vão ser a meu favor. E aí Paulo ficou lá 2 anos preso, né, esperando ainda se ele ia ser liberto ou não, né? Então ele ficou lá 2 anos. E eu creio que durante esses 2 anos, né, ele fez algumas cartas, nós vamos ver. E depois a gente vai ver, né, seguindo aqui, o que foi que aconteceu depois disso. Depois ele vai ser liberto, que eu tô vendo aqui. Vai fazer mais algumas viagens, né? E quando chega lá a sua hora, né, ele vai dizer que cumpriu, né, o seu propósito, o seu chamado. E assim nós também temos que fazer, né? Nós temos que fazer o ir do Senhor, não temer. Muitas pessoas disseram: Paulo, não vá para Jerusalém, que vai ser ruim. Mas o Senhor o protegeu. E depois disso ele ainda fez, né, algumas viagens, nós vamos ver ainda. E quando ele chegou a hora, ele partiu com a certeza, né, no seu coração de que fez o que tinha que ser feito, né? Então ele viveu o que tinha que viver. E muitos de nós, né, não tem vivido o que tem que viver, né? Tem perdido muito tempo em frente a um celular, num game, num jogo, né, viciado, num vício, né? E não tem vivido o que tem que viver, não tem vivido a vida que o Senhor quer que a gente viva, né? Os pequenos momentos, né, com a família, às vezes, conhecer coisas novas, aprender coisas novas, né? A gente vê aqui que Paulo, ele realmente, ele caiu, né, de cabeça, ou vestiu a camisa do caminho, né, do caminho que é Jesus, e ele foi, né, de forma intensa, e ele fez coisas grandiosas, né, porque o Senhor usou para fazer aquilo. Então que a gente venha seguir esse exemplo de Paulo, né? Paulo, ele era totalmente ao contrário, né, averso aos cristãos, mas Deus tinha um propósito na vida dele, né? E ele agora, ao invés de perseguir os cristãos, ele era um dos mais ativos, né, na obra do Senhor, no evangelismo, né? Então a gente vê aqui, então, que a gente viva, né, que a gente siga esse exemplo de Paulo, nesse sentido também. Então essa foi a leitura de hoje.
Que Deus abençoe muito a nossa semana e tenha um bom dia. Amém e até a próxima.